bom? Abra sua Bíblia, 2 Samuel. 2 Samuel. Yeshua Hamashia. Jeová Rafá. Jeová Jireh. Deus da provisão. Amém? 2 Samuel capítulo 6. Quantos creem que Jesus é bom? Aleluia. 2 Samuel capítulo 6. Eu espero que a minha vida seja útil para a edificação da sua. 2 Samuel capítulo 6, versículo 1 diz assim: tornou a Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assentava entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus. E Aió ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, e com toda a sorte de instrumentos, com também harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegavam à eira de Nacon, e estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela. Porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele Uzá de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar junto a si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, diga Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o giteu, durante 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. E então avisaram a Davi, dizendo: olha só, Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, por causa da arca do Senhor. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os levava, a arca do Senhor tinha dado 6 passos e sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Diga assim: e Davi saltava. Aleluia. E estava Davi cingido de um éfode de linho. E assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo, ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram em seu lugar, na tenda que Davi lhe armava. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo no nome do Senhor dos Exércitos. Diga amém. Senhor, eu quero te louvar, quero te agradecer por essa palavra. Senhor Jesus, eu me coloco como um canal, para que eu possa, através do teu Espírito, trazer luz ao entendimento. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos renova, pela tua palavra que nos dá força, pela tua palavra que é o nosso fundamento. Obrigado, Jesus, por essa palavra que rege a nossa vida, que governa o nosso ser, a tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, só o Senhor é capaz de trazer revelação, entendimento, luz aos nossos olhos. Graças nós te damos. Obrigado, Senhor.
em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos diante desse texto, e que coisa gloriosa. Quando Davi pega a arca do Senhor juntamente com os filhos de Israel, e em uma caminhada, em um tempo, para levar a arca do Senhor até de volta a Jerusalém, olha o processo. A Bíblia diz que eles colocam a arca da aliança, que representava a presença de Deus para o povo de Israel, a arca da aliança que era o simbolismo verdadeiramente da presença de Deus entre os homens, a arca que estava ali, e aonde a arca estava, a presença de Deus estava. Aonde a arca estava, a unção estava. Aonde a arca estava, Deus se manifestava. Amém? E olha só que coisa poderosa. Eles estavam ali e eles colocam a arca da aliança, que representava a presença de Deus, em cima de carros de boi. E diz as liturgias que a arca da aliança só poderia ser carregada pelos levitas, pelos sacerdotes. E eles colocam a arca do Senhor em cima dos carros de boi. E olha só que coisa interessante. Quando eles estão nessa passagem, nessa caminhada até chegar à cidade de Davi, o texto é muito claro. Há uma tentativa de segurar a arca da aliança, porque a arca estava caindo. E quando esse moço segura na arca, para evitar com que ela caísse, a arca ela pende um pouquinho, porque os bois estavam ali, né? Olha só que coisa interessante. E a presença de Deus exerceu juízo sobre essa atitude. Por quê? Porque há uma quebra de princípio. A arca da aliança não poderia estar ali, teria que estar sendo carregada pelos sacerdotes do Senhor. Olha só, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Imediatamente Davi, ele fica com medo, ele se entristece, ele fica com o coração contrito, ele diz assim: meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Diante de um acontecimento tão forte como esse, quando o rapaz tenta segurar a arca, ele fica ali mesmo. Eu imagino, você pode imaginar uma multidão de aproximadamente 30 mil pessoas, como a própria palavra diz, junto com o rei, tentando levar de volta para a cidade o simbolismo da presença de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Senhor dos exércitos, a quem eles adoravam. A presença de Deus era valiosíssima, a arca da aliança era valiosíssima para aquele povo, e eles estavam alegres, eles estavam festejando com alegria, eles levaram tambores, eles estavam cantando, eles estavam felizes, porque afinal de contas a presença de Deus estava com eles. Mas algo acontece que faz o rei recuar, e Davi não entende muito bem aquilo que aconteceu, e diz assim: não, a gente não pode levar mais, deixa a arca da aliança na casa de Obed-Edom, e vamos embora, vamos ver o que acontece. E a Bíblia diz que a casa de Obed-Edom fica com a arca da aliança durante 3 meses. E a Bíblia diz que não só Obed-Edom, meu irmão, mas ele e toda a sua casa foi abençoada por causa da presença de Deus. Aqui começa a minha mensagem, a minha palavra. Segura aí, irmãos. Amém? Aqui começa a minha mensagem, a minha palavra. A que nível você valoriza a presença de Deus? A que nível você tem como um tesouro? Qual o nível da tua prioridade no que diz respeito à presença de Deus? Porque deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Na antiga aliança, um texto que nós lemos, a presença de Deus era confinada dentro da arca. Aonde a arca de Deus estava, a presença de Deus também estava. E essa arca, ela precisaria de toda uma liturgia para ser carregada. Davi, quando chega em Jerusalém, coloca a arca na tenda. As pessoas veneravam, valorizavam aquela arca por todo o simbolismo, porque foi o próprio Deus que estabeleceu as larguras, que estabeleceu a madeira, que estabeleceu a forma de ser feita. Então eles tinham toda uma veneração com aquilo que Deus havia dado como mandamento. Isso é a minha presença entre os homens. Agora preste atenção numa coisa, irmãos. Hoje nós carregamos a presença de Deus dentro. Nós temos a unção do Senhor dentro, porque a Bíblia diz em Atos capítulo 7, o discurso de Estevão, e ele mesmo diz que o Senhor não habita em templos feitos por mão de homens, o Senhor habita em nós. Aí eu quero, diante dessas revelações,
O Espírito de Deus que habita em vós, o Senhor que está em você, está sobre você, o Senhor que habita no nosso coração. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo passou a fazer morada dentro do nosso coração. Aí eu te digo, queridos, a que nível está a nossa valorização da presença de Deus? A que nível está a nossa veneração, a nossa devoção à presença de Deus? A nível de porcentagem, em que nível está? Em que crença do Senhor que agora habita dentro de você? Eu quero te dizer, meu irmão, os caras estavam felizes, os caras estavam dançando, eles estavam com os seus atabaques, com os seus símbolos, com as suas trombetas, cantando ao Senhor, porque afinal de contas a arca de Deus, que estavam há muito tempo com os inimigos, que estava há muito tempo longe de Jerusalém, agora estava voltando para Jerusalém. Os caras estavam em festa. Era justo a festa, era necessária a festa, precisaria ter aquilo, porque afinal de contas não era qualquer coisa, era a presença de Deus que estava ali. Você está comigo? E diante de um acontecimento tão inesperado, porque o jovem que tenta até com uma boa vontade fazer com que a arca estivesse equilibrada, o Senhor exerce juízo pela quebra de princípio, todo mundo fica um pouco acuado. E ele disse assim, não, deixa a arca aí. Eu quero te fazer uma pergunta. Como você acha que Obed-Edom tratou a arca dentro da sua casa? Vamos lá, irmãos. Vamos fazer um exercício muito prático aqui de raciocínio, para você entender onde eu quero chegar. Como você acha que Obed-Edom tratou a arca dentro da sua casa? Porque a arca que estava sendo carregada de qualquer jeito, a quebra de princípio fez com que o Senhor exercesse juízo, que tentou equilibrar a arca para que ela não caísse, por mais com toda a boa vontade que ele tinha, não era para que isso acontecesse. Você está comigo? Aí eu te digo, como o Senhor fez com que toda a família de Obed-Edom fosse abençoada. Meu irmão, eu imagino o tratamento desse cara com a arca do Senhor dentro da sua casa. Porque aonde a presença de Deus é priorizada, a provisão chega. Aonde a presença de Deus ela é valorizada, a provisão chega. Eu fiquei me perguntando, por que você acha que na antiga aliança havia tantos nomes de Deus? Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Sidekenu, Jeová Shalom. Porque na antiga aliança havia tantos, e até hoje a gente vai estudar um pouco sobre os nomes de Deus, a gente vai ver tantos nomes de Deus. Não, irmãos, eu orei e eu quero dizer algo para vocês. O Senhor me trouxe algo muito poderoso que eu creio de todo o meu coração. É porque Deus ele precisa ser conhecido em cada área da sua vida. Deixa eu dizer algo para você. Você quer que a unção de Deus chegue em determinadas áreas da sua vida? Você quer ver resultado em áreas específicas da sua vida? Você quer que a mão de Deus esteja presente em cada área da sua vida? Olha só, reconheça que em cada área Deus é poderoso. Meu Deus, eu quero uma provisão financeira na minha vida. Reconheça que Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Meu Deus, eu quero uma provisão, eu estou precisando de cura. Vamos reconhecer que Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura todas as doenças. Nós precisamos, irmãos, entender que Deus, Ele precisa ser Deus em todas as áreas da minha vida. Você está comigo? Eu só posso desfrutar da solução de Deus quando eu reconheço que Ele é Deus nessa área. Pastor, eu preciso de uma provisão financeira. Eu preciso reconhecer que Deus é Deus na minha vida financeira. E como é que eu reconheço que Deus é Deus? Quando eu priorizo Ele nessa área. E isso é tão poderoso que a honra atrai a bênção. Porque a partir do momento que Obed-Edom
começou a tratar, talvez a Bíblia, ela fica obscura dentro desses 3 meses. A Bíblia não fala o que Obed-Edom fez com a arca nesses 3 meses. A Bíblia diz que Obed-Edom ficou com a arca na sua casa nesses 3 meses. Mas a gente pode ter uma ideia daquilo que aconteceu, meu irmão, porque a Bíblia diz que ele foi abençoado, e não só ele, toda a sua casa foi abençoada, de tal forma que chegou até os ouvidos do rei, e Davi ficou sabendo: ei, Obed-Edom e toda a sua casa foi abençoada com a arca da aliança lá na casa dele. Aí Davi fez o quê? Não é possível, a gente tem que voltar para pegar. Qual o nível de valorização dessa presença? Nós precisamos valorizar a presença de Deus nesses dias, meu irmão. Pastor, e o que é a presença de Deus? É só um arrepio? A presença de Deus é só quando eu estou num culto que eu sinto algo diferente? A presença de Deus é só quando eu estou em um ambiente onde tem pessoas louvando, onde tem pessoas tocando, onde tem pessoas cantando? O que é sentir a presença de Deus? O que é carregar a presença de Deus? Porque tem muitas pessoas que usam esse linguajar: eu estou na presença de Deus, estou aqui na presença de Deus, e as pessoas não entendem o que é isso. O que é a presença de Deus? Eu quero dizer para você, a presença de Deus não é só um sentimento. Alguém que carrega a presença de Deus, ele não só sente. Ele não é movido por sentimentos. Alguém que está cheio do Espírito Santo e cheio da presença de Deus, aquilo não é evidenciado por um arrepio e por um sentimento. O que evidencia se a presença de Deus está sobre alguém? Preste atenção, que isso é ensinamento para a sua vida. Como é que nós identificamos se essa pessoa está na presença de Deus ou não? É o quanto a vida dessa pessoa está totalmente devota a essa presença. E não é o nosso conceito de devoção, não é o nosso conceito de entrega. Preste atenção numa coisa: alguém que está cheio da presença de Deus, essa pessoa não está tomada de uma emoção. Essa pessoa viu algo, recebeu algo. Essa pessoa foi tocada por um nível de conhecimento que é impossível com que ela viva a mesma vida. Eu quero dizer, é impossível. Pessoas que já conheceram Jesus, pessoas que já beberam da unção, pessoas que já beberam da fonte, elas podem até se afastar, mas eu garanto para você uma coisa: tudo aquilo que ela recebeu, tudo aquilo que ela bebeu, tudo aquilo que ela viu, tudo aquilo que ela testemunhou, mesmo que ela esteja vivendo até uma vida no mundo, no pecado, mas aquilo está muito bem cravado e armazenado dentro do seu coração. E no dia que ela estiver em um momento difícil, em um momento de amargura, em um momento de solidão e de tristeza, aquilo vai brotar dentro dela, e ela vai pensar e dizer assim: meu Deus, eu jamais deveria ter saído daquele ambiente. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: aquele que pisou no Santo do Santo em outro lugar não sabe viver, meu irmão. É impossível se esquecer daquilo que Deus fez nesse lugar. Você pode até querer esquecer, mas está lá. E eu quero voltar. Uma pessoa que carrega a presença de Deus é uma pessoa que evidencia o caráter de Deus. E essa pessoa faz tudo para honrar essa presença. Olha só que coisa forte. Davi volta, pega a arca da aliança, e agora ele entendeu. Porque quando o entendimento chega, o cara muda de atitude. Quando o conhecimento chega, você muda de atitude. O que é que Davi fez? Começou agora a valorizar, a dar a devida importância. E olha o que a Bíblia diz.
Ha. Aleluia. A arca ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses. Então avisaram a Davi, olha só, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo que ele tem. Não foi só ele que foi abençoado, não foi só a casa dele que foi abençoada, mas até o que ele tinha foi abençoado, a casa foi abençoada. Ele, irmãos, os bens, tudo que ele tinha prosperou, o homem prosperou por causa da presença de Deus. Olha só, tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Diga assim: com alegria. Aleluia. E sucedeu quando os que levaram a arca do Senhor, dando 6 passos, aleluia, e você pode perceber que agora eles estavam dando passos, significa que não era mais os carros de boi que estavam levando a arca. Eles reconheceram que era um erro levar a arca desse jeito, e agora eles iam a pé, e dando passo após passo, e a cada 6 passos eles sacrificavam ao Senhor. Quando a presença de Deus não está sendo valorizada, ela causa juízo. Agora, quando o homem entendeu o recado, é isso aí que tem que ser feito, bora fazer. Você pode imaginar os levitas e sacerdotes carregando a arca do Senhor, a presença de Deus. Eles caminhavam 6 passos. Imagina o coração dos caras batendo mais forte, porque a arca estava chegando em Jerusalém. E eles sacrificavam ao Senhor. E o rei saltava, e dançava, e se alegrava. Oh, aleluia. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. E assim subindo levavam Davi todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Preste atenção, olha só. Você pode imaginar o rei que entendeu qual era o propósito de Deus e a forma de conduzir a presença, e eles começam a carregar a arca de volta para Jerusalém. E quando a arca cruza as portas de Jerusalém, eu imagino Davi, que já estava alegre, que já estava dançando, a esposa que está olhando pela janela, Mical, filha de Saul, que estava olhando para a janela, ela vê o seu marido dançando. Você pode imaginar um rei, a posição hierárquica mais poderosa de Israel, o governante de Israel, o homem mais poderoso de Israel, o líder, o rei, tirou as suas vestes de rei, e ele começa a dançar em volta da arca. E olha que lindo, irmãos. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor à cidade de Davi, ele bailando e saltando diante do Senhor, a desprezou no seu coração. Ela desprezou o rei no seu coração. Deixa eu dizer algo para você. Quando um homem cheio do Espírito Santo está se movendo, quem não está com a mesma intensidade e o mesmo coração não entende. Vou dizer de novo. Quando um homem cheio do Espírito Santo está se movendo, quem não está com o mesmo coração nunca vai entender. Porque o entusiasmo, a alegria, o júbilo que estava no coração de Davi em ter a arca de volta, as pessoas não entendiam. Mas ele sabia do valor que a arca tinha. E
E sabe qual é a grande questão? É que nós não sabemos dar a devida importância àquilo que temos. Nós temos a presença de Deus em nós. Nós carregamos a presença de Deus em nossas vidas, em nossos corações. E muitas vezes, irmãos, nós não valorizamos. Andamos, saímos, entramos, vivemos como se Deus não estivesse ali. Mas Ele está. Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Ele disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Estão comigo? É todos os dias? Todos os dias? Quantas vezes, irmãos, nós já quebramos princípios e a presença continua lá? Irmão, você não está entendendo. Preste atenção. Quantas vezes você já não quebrou princípios e a presença continua lá? Quantas vezes você chega num culto quebrado? Você chega no culto precisando de uma resposta de Deus. Você chega no culto precisando que Deus fale com você. Você chega no culto porque a sua semana foi toda quebrada. Você chega no culto precisando verdadeiramente da manifestação do amor e da graça de Deus sobre a tua vida. Você chega na igreja totalmente escasso da presença, meu irmão. Se alimentou de tudo que não era de Deus. Passou a semana alheia ao propósito. Passamos dias totalmente vastos, ocupados pela correria, assoberbados pelo tempo desse século. Assoberbado tem nada a ver com soberba. Assoberbado significa cheio de atividades. Assoberbados, cheios de atividade. É tanta correria que você não tem tempo nem para Deus. E às vezes a gente vivendo esse tempo, e Deus está dizendo, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. E às vezes a gente chega no culto precisando dessa presença. Que Deus fale com a gente, que Deus se mova, que Deus manifeste a sua graça. E Ele é tão bom que Ele faz. Ele faz. Ele se move. Ele faz. Ele se move. Ele derrama da sua graça. Ele derrama do seu favor. Ele derrama da sua misericórdia. Agora, sabe qual é a grande questão? É que quando nós saímos, nós se deparamos com a mesma rotina. E de novo, Ele derrama da sua graça, Ele dá uma nova oportunidade, Ele faz de novo, Ele faz de novo, Ele derrama da sua unção, Ele derrama do seu poder, a gente se emociona e quando sai, é a mesma rotina de sempre. Eu quero te encorajar. Aqui, pastor, há uma coisa. Se você beber dessa presença, se você beber dessa unção, preste atenção, preste atenção. Eu não estou falando de sentimento, estou falando de vida. Depois que alguém é testemunha de uma presença de Deus real e verdadeira, eu quero dizer algo para você. Eu nunca vi alguém beber dessa presença e ser o mesmo. O problema é que nós estamos tendo hoje, eu digo nós porque eu me incluo, eu estou falando pela igreja, eu estou falando pelos filhos desse tempo. As pessoas estão tendo experiências muito transitórias, ralas, experiências passageiras com o Evangelho. É tempo de termos experiências profundas, irmãos, com Deus. Experiências profundas com Deus, para a gente entender verdadeiramente, Ele é real, Ele é verdadeiro. Experiências com Deus. Tem muita gente que chega para mim e diz assim, pastor, eu jejuei 3 dias e não se viu de nada. Pastor, fiz esse sacrifício. Deixa eu dizer algo para você, para de sacrificar, irmãos. Se esse sacrifício não está chegando até Deus, para de sacrificar. Pastor, fiz isso, fiz aquilo.
Chegou a hora de ter experiências reais. Jesus disse uma. Contou uma experiência real. Qual é? É quando a gente entra no nosso quarto, a gente fecha a porta e a gente vai orar em secreto. Qual é a outra experiência real que ele faz, que ele opera? É quando você chega até um ambiente como esse. Como era o culto da igreja primitiva? Atos capítulo 2, versículo 40. Quando você vai ler o 40, 41, 42, 43, você vai ver. Eles se reuniam, um tinha palavra, outro tinha oração, outro vinha com comunhão, partindo do pão. E a Bíblia diz que Deus acrescentava as pessoas. E eles tinham tudo em comum. O que é ter uma experiência real em um ambiente de culto? É quando você chegar, meu irmão, a pessoa que está à sua esquerda tem o mesmo objetivo que você. E a pessoa à sua direita, ela carrega o mesmo objetivo que você. E quando vocês estão orando, vocês estão fazendo uma só oração. Vocês estão querendo as mesmas coisas. Vocês estão buscando viver as mesmas coisas. E como é que a igreja cresce? Quando todos estão nesse mesmo sentimento. Agora, presta atenção. Quando a arca voltou para Jerusalém, o rei, a primeira coisa que fez foi oferecer um sacrifício. Não, você não está entendendo. Isso traz um impacto tão grande para a minha vida. Sabe por quê? Porque ele já tinha sacrificado demais no caminho. Você não está entendendo, irmão. A cada 6 passos os caras sacrificavam. E quando a arca chega, ele sacrifica de novo. A cada 6 passos os caras sacrificavam. E quando a arca chega, há um novo sacrifício. E depois desse sacrifício, o rei abençoa o povo. Eu fico imaginando, meu Deus, não bastava não. Não bastava de sacrifício, estava bom, de sangue, de derramamento de sangue, está ótimo, está bom. Não, tive outro. Quando a arca chega, o rei sacrifica. Hoje nós não carregamos a arca em cima de uma carroça. Hoje nós não carregamos a arca a pé. Hoje nós não carregamos a arca, ela não está debaixo de uma tenda, ela não está em um templo, ela não está em um ambiente específico. A arca da aliança não está em um ambiente específico, ela não está em uma tenda, ela não está em um templo, ela não está em um lugar, ela não está em cima de uma... Não. Ela está aí. Está aí. Pastor, mas isso é tão simples, é mais do que parece. E como é que eu vou me envolver com isso? É muito simples, irmão. Quando Jesus fez a promessa para os discípulos acerca do derramamento do Espírito Santo, ele disse uma coisa. Ele disse assim: fiquem em Jerusalém e vocês vão receber poder de lá. E vocês vão ser cheios do Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas. Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu não sei até aonde você vai, o nível que você vai alcançar em Deus. Eu não sei os teus objetivos em Deus, os teus sonhos dentro do reino. Mas, irmãos, eu só tenho um objetivo. Olha só que coisa linda. Vamos ganhar o sertão? Vamos ganhar muita gente. Mas para que isso funcione, homens e mulheres precisam estar cheios da presença de Deus. Vamos ser usados para levar famílias
ao Evangelho para libertar cativos, para trazer liberdade aos oprimidos, para dar vista aos cegos, para fazer tudo aquilo que a Bíblia diz, para pregar o Evangelho com ousadia, sim. Mas tudo isso só é feito com a presença de Deus, irmão. Tudo isso só é feito com a presença de Deus. E o que é que eu tenho desejado nesses dias? A presença de Deus era tão forte, a presença do Senhor mas especificamente no texto, foi tão forte, que uma desobediência foi capaz de exercer um juízo imediato. A presença de Deus era tão forte, que quando o templo foi construído, que a arca e a presença de Deus estava dentro do templo, e quando o sacerdote entrava para sacrificar ao Senhor, se entrasse em pecado, ele morreria na hora. A presença de Deus era tão forte que ninguém poderia cruzar aquele véu. Ninguém tinha acesso a essa presença. Por quê? Porque ninguém estava no nível de estar lá. Porque ninguém estava habilitado para estar lá. Porque ninguém poderia estar lá. Você está comigo? Só que agora não. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 15 diz assim: e também o Espírito, diga assim, o Espírito, testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em teu coração, e as escreverei na sua mente, e diz, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, com inteireza de fé, tendo os corações purificados e o corpo lavado, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha o que ele diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, os santos dos santos, que era um lugar específico, o santo dos santos que era um lugar apenas para o sacerdote entrar, o santo dos santos que era um lugar restrito, agora ele diz, ousadia para entrar, ousadia para viver, ousadia para ter acesso à minha presença, ousadia. Tem alguém ousado aí? Tem ou não? Ousadia, irmão. Tem alguém ousado aí? Tem alguém ousado aí? Então fica de pé em nome de Jesus aí.
Eu tenho ousadia, irmão. Eu tenho ousadia para entrar. Eu já estou lá, e você? Deixa eu dizer, olha a responsabilidade que você carrega, preste atenção. Tem gente que diz assim, ó, eu vou entrar na presença de Deus. Não é assim? Só para você corrigir isso aqui. Tem gente que quando vai orar diz assim, Pai, entrando em sua presença, né? Não é assim? Só que isso é uma confissão da antiga aliança. Na antiga aliança precisava entrar. Antes era assim mesmo. Eles precisariam entrar. Então a gente carregou muito isso. Senhor, eu vou entrar em sua presença. Não, você já está. Olha como é forte isso, preste atenção, olha como é forte isso. A gente não tem noção do risco. Tem não, a gente não tem noção do risco. É a presença de Deus, meu irmão. Olha só. Se Deus viesse com a sua presença agora, aqui nessa igreja agora, a sua unção maciça, o seu poder e o seu senhorio, não ficava ninguém vivo não. Você já parou para pensar por que a gente precisa de um corpo de glória para entrar no céu? Aí tem gente que não sabe o que está orando. Senhor, vem com a excelência do seu poder. Cai com a tua unção sobre a minha vida. Tu não aguenta, cara. A mão de Deus é pesada. O que é que Deus faz no culto então, pastor? Ele derrama. Só para você sentir um pouquinho. Porque se ele derramar tudo, não fica não. Se alguém entrasse e cruzasse o véu em pecado, morreria na hora. A presença de Deus na Arca da Aliança exerceu juízo sobre a vida de Uzá na mesma hora, no mesmo instante, no mesmo momento. Pastor, é a mesma presença, minha amiga. Sabe qual é a grande diferença? E agora eu vou te falar se você não sair correndo. Sabe por que muitas vezes, olha só, eu quero viver uma vida de acerto, e você? Graças a Deus pela vida de Jesus. Obrigado, Pai. Porque a presença de Deus, se não fosse a graça, muita gente não estava mais aqui. Por que a presença de Deus não atua da mesma forma que atuava na antiga aliança? A presença de Deus matava a gente. Porque se chegasse de uma forma que o Senhor não acolhesse, se chegasse de uma forma impura, pastor, e o que é que faz com que pessoas imperfeitas, olha para cá, irmão, pastor, e o que faz com que pessoas imperfeitas, cheias de erro, cheias de defeito, pastor, e o que é que faz com que pessoas cheias de mazelas e pecados possam desfrutar dessa presença? É porque essas pessoas cheias de defeito, cheias de pecado, cheias de imperfeições, elas tiveram um encontro com Jesus. Aí o que é que acontece? Antes de entrar na presença de Deus, você foi banhado. Porque o sangue de Jesus é o passaporte que dá acesso ao Santo dos Santos.
Ou seja, sem Jesus, nós não poderíamos entrar. Sem Jesus, ninguém entra lá nesse lugar. Mas porque o Senhor decidiu nos amar primeiro, decidiu nos purificar com seu sangue, nós temos acesso novamente a essa presença. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Todas as vezes que você precisar de um lugar de segurança, provisão, conforto, paz, todas as vezes que você se sentir inseguro, todas as vezes que você se sentir sozinho, é só esse ambiente. Só existe um ambiente capaz de prover todas as coisas para a tua vida, para a tua alma. Esse lugar é a presença de Deus. Pastor, e onde pode ser esse lugar? Aonde você quiser. Basta apenas você estar sintonizado. Espírito Santo, eu quero. Espírito Santo, eu quero. Espírito Santo, eu estou aqui. O sangue de Jesus me alcançou. E por isso eu estou aqui com ousadia. O sangue de Jesus me alcançou. E por isso eu estou aqui com ousadia para entrar. Por isso eu estou aqui com ousadia para se mover. Por isso eu estou aqui com ousadia, Senhor, para me mover naquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Aleluia. Ah, papai. Ah, papai. Entra com ousadia. Entra com ousadia. Entra com ousadia, meu irmão. Você não precisa ter medo, não. Você está seguro porque Jesus já fez o mais difícil. Ele morreu na cruz, o seu sangue está sobre você. Entra com ousadia, meu irmão. Entra com ousadia, meu irmão. Entra com ousadia, meu irmão. Entra com ousadia, meu irmão.